730 mil milhões de dólares. É um número que é tão grande que quase nem faz sentido, não é? Mas isto não é um número qualquer. É o valor de uma riqueza que devia ter mudado um país inteiro, mas que em vez disso simplesmente desapareceu. E a pergunta que fica a ecoar é mesmo esta. Como? Como é que 87% de todo o dinheiro do petróleo de Angola, se evaporou? E vamos ser claros desde já, isto não foi um acidente, não foi má gestão. Foi um plano. Ok, vamos então mergulhar nisto. Não estamos a falar de uns subornos aqui e ali. Estamos a falar de algo com um nome pomposo. A arquitetura da corrupção Angola-Portugal. Mas, no fundo, o que isto descreve é um sistema, uma máquina, desenhada para uma única coisa: pegar na riqueza de um país e levá-la para o outro lado do oceano. O ponto-chave aqui é pensar nisto não como um crime, mas quase como uma indústria. As fontes que analisámos descrevem um sistema funcional, uma máquina bem oleada, construída de propósito para transferir dinheiro em massa. Os especialistas, claro, dão-lhe um nome muito técnico: transferência sistémica de soberania económica. Ufa! Mas o que é que isto quer dizer em bom português? Quer dizer que, na prática, o poder de decidir o que fazer com a riqueza de Angola foi roubado. Foi transferido para Portugal e outros sítios. E o mais incrível, não foi à força. Foi usando os próprios canais, os bancos, a diplomacia, as instituições. Então, como é que esta máquina funciona? É mais simples do que parece. Podemos dividi-la em 3 passos. Primeiro passo: o dinheiro é gerado, ou melhor, desviado em Angola. Segundo, é lavado, limpo em Portugal. E terceiro, e talvez o mais importante, todo o esquema é protegido pelas elites de ambos os países. Vamos então seguir este rastro do dinheiro, passo a passo. Vamos começar pela origem de tudo. A primeira peça deste enorme puzzle. De onde é que veio tanto dinheiro? Bem, a resposta está enterrada debaixo do solo de Angola: o petróleo. E agora reparem bem nisto, porque a escala é de loucos. Entre 2002 e 2015, Angola ganhou 840 mil milhões de dólares com petróleo. Pensem nisto, era dinheiro mais do que suficiente para construir um país moderno do zero. Mas o que aconteceu? Só 110 mil milhões foram usados em coisas que as pessoas pudessem ver. O resto, os tais 730 mil milhões, 87% do total, simplesmente desapareceu. Sumiu por canais que ninguém consegue rastrear. E como é que um desvio desta dimensão foi sequer possível? A resposta é assustadora. A corrupção foi institucionalizada. A própria petrolífera do Estado, a Sonangol, foi transformada no motor principal para esta roubalheira. Figuras como o ex-vice-presidente Manuel Vicente estavam no centro de esquemas que usavam contratos e empresas de fachada para desviar os fundos que pertenciam ao povo angolano. Claro que o dinheiro não ficou em Angola. Dinheiro sujo precisa de ser limpo e, para isso, atravessou o Atlântico. Destino: uma autêntica lavanderia financeira. As investigações conseguiram seguir o rastro a pelo menos 296 milhões de euros que saíram de forma irregular de Angola, direitinhos para a União Europeia. E a porta de entrada para este rio de dinheiro foi, quase sempre, Portugal. E para isto acontecer, bem, os guardiões do sistema, os bancos, os reguladores, tiveram de olhar para o lado. Ou pior, os principais bancos portugueses, os controlos que deviam ter feito soar todos os alarmes, simplesmente não foram aplicados. Foi como se tivessem aberto a porta principal e dito: façam o favor de entrar. E as consequências disto estão aqui, bem à vista. Milhões e milhões em transferências suspeitas, dezenas de leis bancárias internacionais violadas e, o mais grave de tudo, provas daquilo a que as fontes chamam de conivência institucional. Repito, não foi um erro, foi um sistema. E dentro de Portugal havia uma espécie de paraíso fiscal interno. A região da Madeira, com o seu regime de imposto especial, funcionou como uma jurisdição paralela. Era o sítio perfeito para criar empresas de fachada e esconder quem eram os verdadeiros donos deste dinheiro sujo. Mas um esquema desta dimensão não sobrevive só com banqueiros a olhar para o lado. Para se aguentar durante anos a fio, precisa de proteção, e proteção ao mais alto nível político. Uma das fontes descreve esta relação de uma forma brutalmente honesta. Chama-lhe uma aliança estratégica entre uma África corrompida e uma Europa de corruptos. Esta frase diz tudo sobre a relação de benefício mútuo que permitiu que este esquema florescesse. E as acusações das fontes são diretas e apontam nomes. O ex-primeiro-ministro português, António Costa, é acusado de ter funcionado como uma espécie de mordomo-mor do regime angolano, usando o seu poder diplomático para proteger e promover os interesses da elite de Angola. E talvez a prova mais reveladora venha das próprias palavras de António Costa. Quando o confrontaram sobre a devolução deste dinheiro, a resposta, segundo as fontes, foi esta, e cito: "Não o vamos devolver se isso prejudicar o desenvolvimento económico de Portugal." Parem um segundo para pensar nisto. Numa só frase, parece que se admitem duas coisas. Primeiro, que o dinheiro está mesmo lá. E segundo, que a prioridade é a economia portuguesa, não a justiça para o povo angolano.
E a proteção não era só política. Estendeu-se até ao próprio sistema de justiça. Este número, 760 mil euros, foi o preço da justiça. Foi o valor que Manuel Vicente terá pago para subornar um magistrado do Ministério Público Português, Orlando Figueira, para garantir que as investigações contra si fossem arquivadas. A corrupção chegou ao coração do sistema. Até agora falámos dos mecanismos, do dinheiro, dos nomes. Mas qual foi o verdadeiro custo de tudo isto? Para encontrar a resposta, temos de olhar para as pessoas que ficaram para trás. O impacto em Angola é, muito simplesmente, devastador. Enquanto estes milhares de milhões desapareciam, o que é que acontecia em Angola? A pobreza extrema explodia e a projeção é assustadora. O número de pessoas a viver na miséria mais absoluta deve quase duplicar, passando de 6,4 milhões para quase 12 milhões em 2025. Isto é um aumento de 82%. Aquele dinheiro não desapareceu, foi literalmente roubado do futuro destas pessoas. Os dados sobre a desigualdade pintam um quadro muito negro. O coeficiente de Gini, que mede a diferença entre ricos e pobres, é quase o dobro da média europeia. Isto torna Angola num dos países mais desiguais do mundo. Mais de metade da população vive em pobreza multidimensional, o que significa que não lhes falta só dinheiro, mas também saúde, educação, saneamento. E o mais trágico de tudo, 1 em cada 3 crianças angolanas vive em pobreza extrema. E este sistema cria um ciclo vicioso de dependência. Angola continua a ser uma fonte de matérias-primas baratas, como o petróleo, enquanto importa de Portugal bens muito mais caros. As fontes são muito claras nisto. Descrevem-no como uma continuação da dinâmica colonial, mas com outras caras e outros métodos. Então, a pergunta é óbvia. Com tudo o que se sabe, porque é que nada muda? Porque é que, apesar de uma investigação aqui e outra ali, como a tal Operação Influencier em Portugal, o sistema, na sua essência, continua a funcionar? A resposta, segundo as fontes, resume-se a uma expressão: impunidade institucionalizada. Ou seja, os processos arrastam-se nos tribunais, as consequências a sério são raras e a máquina continua a andar. E tudo isto leva-nos a uma última questão, a mais importante de todas. Com a riqueza de uma nação inteira a ser desviada, com a pobreza a aumentar a este ritmo e com a justiça a ser comprada, qual é o ponto de ruptura? Até quando é que um sistema assim consegue aguentar-se antes que a paciência de milhões de pessoas se esgote por completo? É a pergunta que fica no ar, a pairar sobre o futuro de Angola e também sobre a consciência da Europa.